aqui de novo, mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Me chamo Cláudia Mondelo, seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa, à nossa casa maravilhosa. Estamos na Breton Santos, nossa patrocinadora, e também Kitchen Santos, que faz parte do patrocínio desse programa delicioso. Você está aí no Instagram, não esqueça de nos seguir e sempre tem coisas gostosas aí na página para você ver. E lá no YouTube, e você também que está nos vendo no YouTube, não esqueça de se inscrever, mandar seu recadinho, mandar perguntas para os convidados. Isso tudo faz parte. E assim, é muito importante para a gente quer saber o que você está gostando, quem é que você quer ver aqui na mesa. É tudo gostoso, essa troca é muito boa, né? E no YouTube, toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos episódios novinhos. E agora há pouco eu estava falando aqui com a produção, né, produção? Estaremos quase fazendo 100 programas. Mas no dia que nós formos fazer 100 programas, a gente vai fazer um programa diferente, eu acho, hein? Já estou com algumas ideias aqui. Já tenho algumas ideias, se vocês tiverem também me manda, que eu gosto disso, viu? E olha, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Para quem gosta de arquitetura, trabalha direta ou indiretamente, para quem gosta desse mundo da arte, da inspiração, tudo que esse universo da arquitetura traz, que não é pouco não, viu? A gente vai puxando, tem tanta coisa que está relacionado a isso, por isso que a gente gosta tanto daqui. Já vamos fazer 2 anos. E hoje eu vou trazer uma pessoa que já estava me devendo uma visita, mas tudo acontece na hora certa, não é? E hoje ele veio aqui, seja muito bem-vindo, Osney. É um prazer enorme estar com você aqui, para você dividir um pouquinho aí da sua jornada, da sua inspiração. Inclusive, acabei de saber, me disseram que não era para falar não, mas eu já vou logo dizendo, que tem uma festa que você prepara na Riviera, a festa dos construtores. E sabe por que eu estou falando isso? Porque é uma festa de conexão. E isso me atrai demais. Eu sou a mulher da conexão, sabe? Eu adoro essa coisa. Inclusive, o podcast é para isso. A ideia de estarmos aqui é justamente essa. É conectar você com o público, conectar com você com futuros clientes que vão daqui conhecê-lo. Porque muitas vezes, você já pensou nisso? Muitas vezes a pessoa chega em você não pelos seus projetos, pelo seu trabalho, mas pela sua pessoa. Algo que você gosta, um hobby que você tem. Não é verdade? Seja muito bem-vindo. Perfeito. Boa noite a todos. Cláudia, que pessoa maravilhosa que você é. Obrigada, muito Estou obrigada. Aqui pagando, né? Tá vendo? É do ano isso. Passado e já comecei te agradecendo antes de iniciar o programa, né? O carinho e admiração que nós temos por você. E com todo o pessoal da Breton, o pessoal da Kitchen Santos também, que tem uma casa maravilhosa aqui, né? Então, maravilhosa mesmo. Só tenho a agradecer. Eu sei que você fez uma bela introdução aí, referente ao Osney, referente àquilo que nós fazemos na cidade, aquilo que nós fazemos em prol, eu não diria de uma cidade melhor, né? Mas as conexões, elas fazem com que cresçamos, né, todos os dias, né? E é isso. Para começar, pela sua abertura, mais uma vez só agradecer vocês, né? Essa é uma festa que a gente esse ano vai para o 3º ano. Nós intitulamos essa festa a Festa dos Construtores da Riviera. Eu não sou construtora, mas eu já me convidei. Você está convidadíssima, né? E é uma festa de conexões, né? É uma cidade... Meu foco de trabalho há muitos anos é a arquitetura, e aí dentro da arquitetura a cidade de Bertioga, especificamente a Riviera de São Lourenço, né? E como tem profissionais, tal qual aqui em Santos, mas eu acho que Santos, os profissionais se conhecem mais. Sim. Bertioga, por ser uma cidade onde vem muitos profissionais de São Paulo, do interior, os clientes têm seus profissionais cativos de outras cidades também, falta uma aproximação maior dos profissionais, né? Entendo. Então, nessa festa, é uma festa de conexões. Conexão com os profissionais,
conexão com os lojistas e conexão com os clientes, né? Que estão lá sendo transmitido também, como você faz aqui. A gente tem a parte de transmissão ao vivo. Ai, que legal, bacana. E vamos em frente, sou todo ouvido. E eu tenho certeza que isso, você falou, vai para o 3º ano, tenho certeza que cada vez conecta mais as pessoas e faz com que as pessoas se conheçam, que troquem essas ideias, porque é isso, né? Sim, sim. Então, isso é muito bom. A festa cumpre um objetivo que é aproximar as pessoas, nada mais do que isso. Conectar, isso. aproximar. Que delícia. E você faz muito bem isso. Oh, muito obrigada. Teria Osnei, uma aula aqui com você. Como sempre, eu faço sempre uma abertura, né, sobre você para falar um pouquinho e para quem não conhece também. Arquitetura, eu converso com Osnei, ele é arquiteto, começou muito cedo, não é isso? Em escritórios de arquitetura e transformou um sonho de infância em profissão. Ai, que delícia! Para ele, a arquitetura nasce da escuta. O estilo do projeto precisa refletir a vida de quem vai morar ali. Osnei, a arquitetura projeta casas ou projeta a vida das pessoas? A arquitetura revela a vida das pessoas, né? Porque a casa, embora você tenha N formas de executar os projetos, né? Mas na minha concepção, a minha missão é ouvir o cliente, entender o cliente e transformar aquilo que ele sonha, aquilo que ele deseja em material. Sim. Né? Então, para mim, é isso. A arquitetura não é a minha arquitetura, é aquilo que a pessoa, que o ser humano traz na essência. E aí cabe ao arquiteto interlocutor disso entre o cliente. O profissional é só interlocutor entre os desejos dele e a materialidade da casa. Sim. Só isso. Por isso que até a escuta é muito importante, né, Osnei? A escuta e você perceber todo o contexto que está em volta, porque muitas pessoas não sabem, né, se expressar também tão bem, né? E eu acho que o arquiteto tem muito essa função, não só de criar todo esse projeto, essa nova casa, mas também de ter essa escuta, de perceber o que realmente vale a pena para aquela família, né? Como você falou, o cliente é que te coloca ali, você vai trabalhar com as informações dele. Mas você leva a técnica, né? Você leva, muitas vezes, algo que você percebeu dessa conversa, que pode até ser uma surpresa agradável para eles, né? Que eles... Sabe aquelas coisas que as pessoas nem pensam e, de repente, você percebeu que, sei lá, a família tem horários completamente diferentes, criar um ambiente onde todos se encontram, sabe? Então, o arquiteto, ele tem muito disso, né? E justamente por isso que você cria a história das pessoas, né? E não só das paredes. Sim. A profissão em si, né? A arquitetura... o designer, mas enfim, falando especificamente sobre a arquitetura, é essa simbiose, né? Vivências podem ser trocadas e são trocadas, sim, são traduzidas, né? Mas o foco principal é sempre o cliente, no meu entender, né? Então, a partir daí, obviamente que a vivência de um cliente que tem similaridade de uma viagem, de um contexto, de uma era, de uma época... cabe ao arquiteto juntar todas essas pontas e transformar. Exatamente. E corresponder à expectativa do cliente. Né? Isso é o que se espera de um briefing bem feito, né? Para você ser assertivo, né? Eu costumo dizer que se a casa ela tiver as minhas características, eu errei no briefing. Tá verdade. Certo? Então, esse é o meu ponto de partida de atendimento do cliente. Exatamente. Já teve algum projeto que te deu muito frio na barriga? Ah, sim, né? Bom, primeiro, obviamente, quando a gente sai da faculdade... Se não tiver, não tem graça, né? Não tem graça, né? Quando a gente sai da faculdade, você não sabe o que você é, efetivamente, né? Você acha que você é um deus, você só acha que é... E, no final das contas, quando você fecha o primeiro trabalho, efetivamente... Aí fala, meu Deus. E agora, né? E agora, o que eu faço, né? Vou usar aquilo que eu aprendi na academia, vou ver a vivência, vou entender o cliente, né? Então, eu até hoje, toda vez que eu vou
iniciar um projeto novo, eu confesso para você que eu tenho um frio na barriga de tentar entender e também de preservar os meus primeiros clientes, assim, aquela sensação, aquela pureza, porque a gente olha com tanta paixão a arquitetura no começo, né, logo após ou até então durante o período do curso, e eu realmente, talvez pela escolha, que eu não sei fazer outra coisa, né, posso dizer que não sei fazer outra coisa. Já era um sonho de criança, né? Já era um sonho de criança. Eu tento manter isso como exercício, né? O frio na barriga, a emoção de atender o cliente, de tentar extrair o melhor dele. Né? Então... E é assim, não é porque você está sempre no palco apresentando um espetáculo que não vai dar esse frio na barriga, né? Porque a expectativa do outro, de quem está ali, são outras pessoas que estão te assistindo, a peça é outra, né? O personagem é outro, né? Eu sou muito fã da arquitetura, né? Eu sou designer de interiores, mas eu sou fã da arquitetura. Para mim é uma das profissões que me chamam mais atenção, que eu admiro mais. Eu admiro os arquitetos, eu admiro aquilo que a arquitetura me faz sentir, sabe? Eu gosto de, por exemplo, chegar na minha casa e por aquele meu canto que foi construído para aquilo, para eu pegar minha tacinha de vinho, meu livro, botar a música que eu mais gosto. Isso transforma, é o que a gente falou no início, né? Isso transforma o seu dia melhor, transforma as famílias em lugares mais agradáveis para elas viverem, né? Então, esse frio na barriga, quando se projeta alguma coisa, vem disso também, né? De passar e criar essas situações para quem ali vai morar. Sim, sim. Só pegando um gancho na sua fala, né? Eu também fiz designer de interiores primeiro, né? Atuei bastante tempo como designer de interiores e depois, posteriormente, fui para a área da arquitetura. E o designer eu me dedico muito hoje. Por um período eu fui para a área de arquitetura, por questões mercadológicas mesmo. E hoje eu posso dizer que a gente faz as duas coisas na mesma proporção e com a mesma paixão. Então, só relatando rapidinho aqui sobre designer ou sobre entender o coração das pessoas, eu sempre digo que os meus projetos, eles nascem de dentro para fora. Exatamente como a gente aprende no designer. Né? Qual que é a vivência? Como que a pessoa vai viver, né? Dar um zoom na vida das pessoas, dar um zoom no ambiente das pessoas e entender. E depois eu revisto os meus projetos de arquitetura. Perfeito. É isso. Isso. Então, e faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido, é isso mesmo. E me conta uma coisa sobre Porto Madeiro, né? O que Porto Madeiro ensina para a cidade de Santos, na sua visão? Vamos lá. Eu tive em Porto Madeiro quando nós estávamos... deixa eu ver... Nós estávamos no Alegra Santos, não era Alegra Centro, né? Era anterior a esse. Anterior, né? Anterior. E a vivência daquilo que foi feito... Para quem não sabe, era um momento de revitalização do centro, né? Foi a primeira tentativa, né? O primeiro Exato. projeto para isso foi... Que ano era mais ou menos isso? Olha, eu acho que 2012, 2013, por aí, quando começaram a construção do prédio da Petrobras. É verdade. O Wave, o Ibis, né? Nessa época mesmo. Nessa época, né? Então, e nós fizemos uma viagem para Porto Madeiro e a impressão que eu tinha, a vivência que eu tinha aqui, embora eu seja de Bertioga, mas tudo para nós acontece em Santos, né? Tanto a parte da academia, das universidades, de saúde, escolas, né? Tudo focado em Santos. Tudo aqui no polo, né? E indo ao Porto Madeiro, eu tive a oportunidade de ver a transformação do porto, que era uma zona totalmente degradada, como algumas partes aqui
da nossa região também, né, das áreas do cais. Porto Madeiro, para quem não sabe, fica em Buenos Aires, na Argentina, né? E hoje em dia é um lugar extremamente turístico, sofisticado. Os maiores restaurantes estão instalados ali, né? Estão à beira, ocupando aqueles espaços, né? Então, e transformou. Lá foi um plano estratégico, né? Se é que eu possa chamar, né? Sim. A capital, Buenos Aires, tinha um plano estratégico de revitalizar o porto, de transformar numa área de gastronomia, uma área de turismo, porque muito do turismo acontece em Porto Madeiro, né? E a gente tinha as discussões aqui do Alegra Centro, alguns até... Eu acho que eu fui para lá até em função de algum comentário que eu tenha ouvido aqui na região ou na televisão. E já foi com esse olhar, com esse olhar um pouco mais crítico. E depois, lá realmente é um local maravilhoso. E depois eu fui entender que aqui era um plano de governo, né? A diferença entre aquilo que aconteceu no Porto Madeiro, que era um plano estratégico de remodelação de uma cidade, aqui nós tínhamos um plano de governo um pouquinho... O Porto Madeiro ele aconteceu na esfera nacional, estadual e municipal, né? Aqui em Santos a gente começa no estadual, um pouquinho do estadual, mas com muito enfoque no municipal. Sim. Né? Então a gente vai levar alguns anos para consolidar parte daquilo que foi planejado no passado já, né? Você que fez parte praticamente aí desde dessa época que a gente estava falando, o Alegra Santos, né? Centro veio primeiro, depois veio Santos. Exato. Tá. E hoje a gente está passando também, né, por um momento de reformulação. O Porto tem aí veio aí, agora tem o Parque Valongo. O que você acha disso tudo que está acontecendo agora, sendo que você já participou de alguma forma lá atrás? Olha, eu acho que todas as tentativas a degradação dos centros, né, das grandes cidades ou das cidades históricas é um processo bastante longo para a gente focar no assunto, né? Sim. Mas eu acho que assim, é muito válido as tentativas das administrações de implantar programas, de revitalizar as regiões centrais das cidades, né? E eu olho com bons olhos. Eu vejo que daquele programa lá de 2010 foram implantados ali alguns edifícios, alguns prédios, outras coisas ficaram no meio do caminho. Agora, com o Parque Valongo, também a comunidade tem acesso a mais uma parte da cidade que estava ali esquecida. Né? Uma coisa que me chama muita atenção nesse processo todo, né? Anterior, lá quando se fala em revitalizar Santos, né? Implantação dos museus. Né? Nós tivemos ali a transferência do projeto Museu Pelé para aquela região. Exatamente, que a princípio ia ser no emissário. No emissário, não é? Exato, era para ser no emissário. Não posso falar com muita propriedade sobre isso, mas ele era para ser aqui no emissário, né? E ali o caminho dos museus, né? Eu posso falar para você que em algumas vezes que eu visitei essa área, eu nunca tinha ido no Museu de Arte Sacra. E bacana. Ficava ali, que é maravilhoso. Então... assim, todas essas revitalizações, obviamente que elas visam uma melhoria do espaço, mas a qualidade de vida que isso se espalha para as pessoas que estão no entorno, para o turista que vem até a cidade, é espetacular. Então, eu acho que é válido, é muito válido, quiçá se fosse um plano estratégico de cidade, não um plano de governo. É verdade. Para que entrasse governante, saísse governante, se tivesse estratégias de execução daquele projeto até que ele ficasse do jeito que a população da cidade merece e quer, né? Exatamente. Você falou uma coisa bem interessante, né? É um espaço que traz a população para outros ambientes, que é o centro, que eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito do centro de Santos. Eu acho que tem um potencial gigantesco ali. E é bacana porque as pessoas, todos nós aqui, inclusive o turista que vem para Santos, ele tem como a cidade focada somente na orla, né? E sendo que a gente tem, você falou do Museu de Arte Sacra, que é maravilhoso, que fica logo ali no pezinho do morro, né? Tantas outras coisas, a Frontaria Azulejada, e vários outros lugares ali no centro. Bacana levar
a população também santista para aquele lado, trazer o turista para ali, isso é muito importante. Eu acho que isso traz um outro olhar do santista, né? Ele começa a absorver, porque você pode ver, tem muita gente em Santos que não conhece praticamente nada do centro da cidade, né? Ainda mais depois da pandemia, porque o centro da cidade, além dessa parte histórica que nós estamos falando, dessa revitalização possível do Porto, ela tinha um comércio muito atuante, né? E depois da pandemia, isso caiu muito também, né? Então, assim, as pessoas não vão mais ao centro da cidade, muitas agências bancárias fecharam, muitos escritórios migraram mais ali para as regiões de Conselheiro Nébias, Ana Costa, mais Gonzaga, mas próximo da orla. E seria muito interessante, né, que fossem. Inclusive, não sei se você sabe, mas eu ouvi falar que tem alguns edifícios ali no centro que eles estão sendo revitalizados para a moradia. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu vou falar muito superficialmente sobre esse assunto, né? Eu vou falar sobre o que eu ouço, né? Essa é uma discussão que os arquitetos, principalmente, sempre defendem que tenha moradias, né? Assim, não tem como você ter um centro pujante onde todo mundo vem de fora. Uma hora, essa cidade ela vai morrer, né? Tem que então, pulsar, faz parte, né? do princípio do arquiteto defender que a cidade seja feita para pessoas, né? E na minha época de faculdade, na Santa Cecília, a gente já estudava isso também, né? Como levar pessoas. Sim. Como desenvolver estratégias públicas para que o investidor, o empreendedor se interesse em voltar para o centro. Olha aí. Né? Não só o comerciante. Isso, o comerciante, todos. O comércio ele vai acontecer onde tem pessoas. Não chega o comerciante primeiro e depois vão as pessoas, né? Exatamente. Chegam as pessoas e depois o comércio. Todo o entorno. Todo o entorno vem junto, né? Então, eu como arquiteto e apaixonado por arquitetura que sou, inclusive, há 15 dias atrás, aconteceu a pré-conferência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui em Santos e foi lá na Casa da Frontaria Azulejada. Ai, que bacana! Fazia uns 13... Bom, a última vez que eu tinha ido lá foi no pré-pandemia, no comecinho da pandemia. E voltar lá naquele espaço, nossa, e cheio e pulsante, pessoas... Ai, que bacana! Ideias novas, arquitetos novos, pessoas pensando a cidade, pensando o entorno, pensando a região metropolitana integrada... Me fez muito bem. Né? Você está vendo, eu sou apaixonado pelo centro. Eu também sou. Para mim, ali é só uma pincelada. É assim, aqui, para quem é das regiões mais longínquas de São Paulo, no interior do Brasil, a gente estuda esse centro em livros. Então, para mim, quando a gente abria os livros, eu sou paranaense, na minha época de infância ainda, sobre a Bolsa do Café... Olha só. Quando eu passeio pelo centro, me relembra aquele menino, aquela criança lendo, estudando, pesquisando sobre isso e querendo conhecer esse local. Né? Então, eu realmente falo com brilho nos olhos do centro. É maravilhoso. E é bom, né? Viver isso, né? Sim. Viver e olhar isso e estar atento para que as coisas aconteçam. E precisa de gente mesmo, porque se não tiver gente... Nada faz sentido. Nada faz sentido. O espaço pode ser lindíssimo, mas não tem graça, Exato. né? As pessoas precisam estar ali circulando, usando todas as ferramentas, né, que tem no ambiente. E isso é bacana. Você acha que o mercado respeita o tempo de um bom projeto? Não. Direto e reto, né? O mercado, ele é baseado em faturamento. E tempo é dinheiro. né? Então, o tempo vai fazer com que ideias geniais sejam cortadas na raiz. E quando eu digo isso é porque não deu tempo daquela ideia maturar e nós nunca conheceremos aqueles projetos porque o tempo foi cerceado, né? Então, como eu te falei, direto e reto,
os bons projetos são aniquilados pelo mercado. Até porque você vê, Santos tem muitos lugares tombados, né? Eu acho que é justamente para não descaracterizar totalmente uma cidade, né? Eu vejo também, lógico que tem outras situações para haver um tombamento, mas eu acho que muito acontece também para isso. Santos está passando por uma fase já há alguns anos que a gente não vê. Eu tinha muitos amigos que moravam em casa ali, Canal 3, Canal 2, Ponta da Praia. Essas casas não existem mais, né? Então, vão perder. Por quê? Porque é isso, é o dinheiro. Ali existia uma família que morava, hoje é onde existia uma família, existem 100 famílias que moram, né? Então, acaba também descaracterizando uma cidade, né? É uma discussão também, né? Mas são aqueles pontos nevrálgicos das discussões, né? O embate entre o com um pouco mais conservador ou totalmente para frente, né? Eu entendo o seguinte, né? É complicado a gente analisar o local. O local que eu falo, não o local onde as casas são implantadas, mas a pessoa local. Aquele que nasceu, sim, aquele que circulou a vida inteira e ele é atropelado. Obviamente que ele tem o direito de vender a casa dele, o imóvel dele. Obviamente que o empreendedor tem o direito de vir e implantar aquilo que a legislação permite. Mas, às vezes, para o local, é pesado, né? Você não encontrar mais pessoas que viveram 20, 30 anos naquela rua e sumiram. Essas pessoas, elas são riscadas do mapa, né? Para chegar em outras. Para chegar em outras. Tudo isso é legítimo, mas se você for olhar com uma certa humanidade, é difícil. Eu mesma, quando passo por alguns lugares que eu não vejo mais, e eram casas lindíssimas, sabe? Casas muito, assim, detalhadas na arquitetura, com jardins, paisagismo fantástico. E eu sinto muita falta disso também. Eu diria para você que alguns projetos, ou a grande maioria dos projetos, se gastava tempo para construir, para entender, para colocar algo diferente, algo que fosse perene, né? E passasse gerações, casas de 50, 60, 70 anos. E traziam características, né? Eu gosto da arquitetura antiga. Gostaria que mais coisas fossem preservadas nas cidades e não passado o rolo compressor. Mas... Acho que assim, eu venho de uma cidade que é relativamente jovem, né? Uma cidade que não tem nem 40 anos ainda. Muito jovem. Mas tem o Forte São João, que é a construção fortificada em alvenaria, não em concreto, mais velha do país. Ai, que bacana, já tem uma história... O forte, ele está preservado. Mas, ao redor do forte, nós não temos construções centenárias, né? Mas temos construções de 50 anos, que é a nossa história. Não é uma história de 500 anos, não é uma história de 600 anos, uma história de 1000 anos, como algumas cidades pelo mundo, até 10 mil anos, né? Como Santos, você tem situações de 500 anos. Mas assim, gostaria muito de ver mais coisas preservadas na cidade. Isso dá um conforto de ver as construções antigas revitalizadas, cuidado. Dá um sentimento de pertencimento, de sociedade. Exatamente isso. Eu cuido, eu me cuido, mas a sociedade está cuidando também. Eu acho que reforça a nossa identidade. Porque de alguma forma faz parte da nossa história, né? Mesmo que você não tenha morado naquela residência, que você nem tenha conhecido ninguém ali, mas assim, ela estava ali, né? No seu campo de visão todos os dias, ela fazia parte do seu caminhar. E aí isso faz falta, mesmo que tenham tirado uma parte da história, não é? Então a história apagada ou rasgada, ela deixa de existir. É isso aí. Né? Vai ficar uma lembrança, uma fotografia, beleza. Mas no nosso imaginário ela foi apagada. Então, Santos tem... também vou falar muito superficialmente de números e como profissional que a gente estuda alguns números também. É um município que tem muito patrimônio histórico
tem muita obra tombada, né? Mas sim. o patrimônio histórico, o IPHAN, está sempre atuante, né? Acho que poderia ser um pouquinho mais ainda, mas a sociedade como um todo valorizar o patrimônio histórico. Às vezes a gente senta numa roda para discutir o assunto, dois arquitetos defendem, né? Fazem a defesa do patrimônio. Os outros defendem um pouco mais verticalizar, colocar mais pessoas para usar o espaço. E aí a gente tem que pensar também onde que você vai colocar as pessoas. O espaço é limitado. Tem que colocar, né? Então é um contraponto, mas isso isso. Fábulas. É bom, mas São é bom fábulas que a gente vai ter isso somando. para ter um equilíbrio, para ter um pouco de cada coisa. Tem que ter um contraponto. É isso não há aí. dúvidas disso. Osnei, a gente chegou aqui já no finalzinho. Mas eu quero saber um pouquinho mais ali, Bertioga, Riviera, como é que tá lá? Quais são os projetos agora, 2026? É uma cidade, como você falou, uma cidade que tem poucos anos, mas ela tem uma característica muito própria, não é? Sim. A gente percebe característica das pessoas que frequentam, das pessoas que hoje em dia que muito mais moram, né? Porque ali começou como uma cidade de veraneio, né? Para passar o final de semana, uma casa de praia. Hoje em dia muitas pessoas moram ali, tem uma estrutura maravilhosa, uma segurança ímpar. Bertioga, falando de números agora, né? Bertioga se aproxima dos 80 mil habitantes, né? Bertioga, para quem não conhece, ela era um bairro, né? Fazia parte de Santos até a emancipação. E aí houve a emancipação comecinho dos anos 90 e a cidade começa a explodir, né? Nós temos ainda, só voltando um pouquinho à discussão anterior, muitos santistas ainda, muitas pessoas oriundas de Santos ainda, vivas ainda em Bertioga, né? Comerciantes e tal, né? Colônia portuguesa ainda. Do tempo que ainda pertencia a Santos. A Santos, né? E aí, no começo dos anos 90, vira um município, Bertioga. Quando emancipou, estava aí na casa dos 20 mil habitantes, hoje a gente chegando nos 80 mil. Bertioga é a cidade que mais cresce do litoral, né? Do litoral de São Paulo. A gente já teve as épocas da Praia Grande, de outras cidades que vão despontando ao longo do tempo. Bertioga ainda é a que mais cresce, né? E mudou muito Bertioga, né? Deixou de ser vila, virou uma cidade. Uns acham bom, outros ruins, a modernização, o asfalto, em tudo. É fato que a cidade melhorou e melhorou muito, né? Particularmente, eu moro em Bertioga há 30 anos e gosto muito. É uma cidade que tem características próprias. Nós falamos que nós não somos a porta do litoral norte, né? Porque nós somos muito mais metropolitano do que ter aspectos de Juqueí, Camburi, Boiçucanga. Então, Bertioga é uma extensão da metrópole, ela é uma extensão de São Paulo. De tal forma que é muito mais próximo São Paulo para nós, não a situação de distância, porque para Santos a gente vem buscar alguns serviços, mas quando você fala assim, poxa vida, eu vou para Santos, não, eu vou para São Paulo. Né? Há uma distância grande, a gente está geograficamente muito próximo, mas a distância de se conectar com Santos. E aí eu falo isso também, às vezes, quando a gente vai discutir com lojistas também, o pessoal fala assim, poxa, mas o pessoal de Bertioga vem pouco a Santos, porque para nós é muito mais fácil ir a São Paulo do que vir a Santos. Você diz pelo que oferece ou pelo caminho? Não, eu acho que pelo caminho que a gente espera que isso se resolva com o túnel. É isso que eu ia falar. Provavelmente, depois dessa obra implantada, pode ser que mude esse perfil, né? Certamente vai mudar. Certamente vai mudar, fácil, porque né? Entre demorar 1h e 15, 1h20 de Bertioga para vir ao centro de Santos, nós demoramos 40 minutos para chegar em Mogi. Olha aí. 1h10 para chegar em São Caetano, São Bernardo. Ainda tem os percalços, né, que pode acontecer. Cria essa barreira pelo fato da gente não ter uma ligação direta com Santos, né? Então, Bertioga é uma cidade ímpar por tudo isso, né? É uma cidade que tem a Riviera de São Lourenço, né, que é motivo de orgulho
para todos os urbanistas, eu diria, né? Para todo mundo que está ligado à engenharia, porque ela é um marco na engenharia, né? Um dos maiores cases de sucesso no mundo, né? Referente a cidades planejadas. Eu tenho o prazer de dizer que meus trabalhos acontecem 95% na Riviera ou mais. Olha que bacana, né? Parabéns. Então, eu sou grato à Riviera, sou grato à cidade, é lá que eu vivo, é lá que eu sou feliz e é lá que eu quero continuar. Muito bom. Olha, quero agradecer muito a sua presença. Foi uma delícia essa conversa. Você viu que a gente deu uma volta, falamos sobre tantas coisas, né? E assim, estar inserido aonde você gosta de trabalhar, onde você gosta de morar, também assim, não tem preço, né, Osnei? É muito bom, né? A criatividade aflora ainda mais, não é verdade? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. E realmente o tempo passa muito rápido. Passa numa boa muito conversa. rápido, assim, demorei para vir aqui bater um papo com você, mas tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu já ouvi dos seus programas, você tem aqui, já passaram expoentes da arquitetura e do designer aqui, você sempre abordando os temas que ligam e conectam a nossa cidade, isso é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim como você, e fazer essa ponte, né, do conhecimento de vocês profissionais com o público que nos assiste, com estudantes que estão ali ouvindo, se inspirando na conversa de cada um de vocês, né? De pessoas que são simplesmente amantes da arte, da arquitetura, que não é difícil ser amante, né, de uma arte dessa. Então, eu sou muito feliz por isso, por estar aqui, por ter essa conexão de vocês com o público. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Venha sempre que quiser, sempre que puder. Eu vou te visitar lá na Riviera a qualquer hora, porque eu também estou devendo visitas lá e eu vou, um lugar que realmente, assim, está maravilhoso, cada vez mais, cada vez com empreendimentos lindíssimos, né? A segurança, uma coisa que a gente gosta muito e precisa também, nem se fale. Então, pode deixar que logo, logo eu estarei lá, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, viu? Feliz de ser entrevistado por você. Muito bom, eu que fico. E não me chame para vir sempre que eu quiser que eu apareço. Então já está convidado. Feito, obrigadíssimo. Eu que agradeço. Olha que delícia de conversa, né, gente? A gente falou sobre centro e é verdade. O centro da cidade de Santos, para quem não conhece, quem não é de Santos, olha, vale a visita. Quando vocês vierem, Santos é muito mais do que uma orla da praia. Tem muita história. Tem muitas ferramentas turísticas, museu, lugares lindíssimos. Inclusive, já foram aqui gravados muitos e muitos filmes, novelas de época na nossa cidade, porque realmente o centro da cidade vale a pena. O meu avô materno trabalhava, ele falou sobre o Museu do Café, meu avô trabalhou lá, ele era corretor de café, então trabalhou, eu tenho boas histórias desde a infância. Olha, mais uma vez vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, Breton, Santos, daqui nesse cenário maravilhoso, estão todos convidadíssimos para virem aqui na loja, tomar um café, conhecer essas maravilhas que essa loja apresenta. Kitchen Santos e lembrá-los que também toda sexta-feira nós temos episódios novinhos no YouTube. Você que está nos assistindo aí, não esqueça de se inscrever, deixar seu recadinho, seus comentários que a gente gosta muito. E no Instagram também. Você que esteve por aí nos assistindo, muito obrigada. Curte cada vez mais, que isso vale muito a pena e enche nosso coração de alegria. Tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.